Boa noite, gente linda. Mais uma vez pedindo desculpa pela minha voz, que tá bem rouquenha, tá sumida, tá bom? Hoje nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 8. Os versículos é do 12, é muito grande, tá? Espera aí um pouquinho que eu já vou explicar que não vai ficar tão grande assim. Do 12 ao 59. Só que eu dividi em duas partes. A primeira parte eu vou até o versículo 29 e depois eu chego até o 59. Mas não vai ser muito demorado não, porque é fácil de explicar essa passagem. Ela se chama Discurso de Jesus sobre a sua missão. E João inicia assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, outra vez por quê? Jesus estava naquela passagem da mulher que ia ser apedrejada, e ele diz, né, aqueles homens, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então ele fala para ela, vai mulher, e não peques mais. Ele ali com aqueles homens, né, inclusive muitos ali, escribas e fariseus, aqueles anciãos, né, cheios de pompa, que viviam condenando Jesus, estavam ali todos em volta. Por isso é que ele se dirige a eles outra vez. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque Jesus é luz. Quem segue Jesus adquire luz. A luz de quem? Dos ensinamentos de Jesus. Disseram-lhe, pois, os fariseus, eles estavam ali naquela roda, tu testificas de ti mesmo, o teu testamento não é verdadeiro. Ou seja, você está aí falando de você mesmo. O seu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, cada um de nós que falar de si mesmo está falsamente testificando, né? Dando testemunho. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Olha a lição que Jesus dá neles. Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde vou. E vocês aí que não sabem nada do mundo espiritual, não sabem nada da vida antes do nascimento, não sabem nada da vida depois da morte, né? A vida que começa no berço e termina no caixão. Vocês não sabem. Então, como que vocês vão dizer para mim que não estou testificando? Eu sei de onde eu venho, vocês não sabem. Eu sei para onde eu vou, vocês não sabem. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então vocês ficam aí julgando a matéria, os atos das pessoas através da matéria, sem nem ter a mínima consciência do que é a vida espiritual, que é a plenitude, que é a verdadeira vida, né? Caminharmos para a luz no mundo espiritual. Eu a ninguém julgo, e Jesus não julgava mesmo não. Nunca julgou ninguém, nunca obrigou ninguém a segui-lo. Não. Se você quiser, segue-me. Se você não quiser, não segue. É igual essas passagens e parábolas que eu faço. Se você está disposto a ouvir, fica aí com o seu celular, com a sua tela e me ouça. Se você não quer, é só desligar. Por isso é que a internet é ótima. Vê
porcaria, desculpa a expressão, tá, gente? Vê porcaria na internet quem quer. Quem não quer, desliga. Muda de canal. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ou seja, se eu julgar, não é só de mim, porque eu estou aqui porque o Pai me enviou. Então Deus, Jesus colocou esse nome de Pai no Deus verdadeiro, no Deus onipotente, onipresente, aquele que é todo amor e não tem nenhuma vontade de odiar ou de massacrar ou de maltratar seus filhos. Igual Javé. Sempre tem que falar de Javé, né? E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Vocês aí na matéria precisam de testemunho de 2 pessoas, que uma sozinha não serve testificar de si mesmo, mas se tiver 2, está na lei. Na lei lá no Antigo Testamento que é preciso de 2. E como ele está falando que ele é enviado do Pai, que tudo aquilo que ele diz é em conluio, em conjunto com o Pai, são 2. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Entenderam? Quando ele quer dizer que são 2, ele e o Pai. Gente, essa passagem aqui é tão clara que Jesus nunca falou que ele era Deus, nunca. Instituíram essa questão de que Jesus é Deus no Concílio de Nicéia, 350 anos depois da vinda de Jesus. Os bispos da Igreja Católica se reuniram e resolveram que iam, agora daí em diante, dizer que Jesus era Deus. E isso tem um motivo, né, gente? Eles tinham que apagar aquele Jesus judeu, porque a Igreja Católica não é dos judeus, ela é romana, por isso que ela se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Eles queriam apagar um Jesus judeu, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles queriam apagar aquele Jesus bandido que foi crucificado no meio de 2 ladrões, considerado um herege pelos escribas e fariseus, considerado um criminoso, um bandido pelos romanos. A igreja tinha que apagar essa imagem e nada melhor do que dizer que ele é Deus. Deus veio aqui, habitou entre nós, andou entre nós. Quer dizer, Deus deixou todo o universo. Aí, para justificar que o universo não está sem governança, criaram a Santíssima Trindade. Né? Deus, Filho e Espírito Santo aí, que ninguém explica esse negócio direito, né? Então, isso é criação. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe os escribas que estavam ali: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, a mim também conheceríeis o meu Pai. Jesus não está dizendo que ele é Deus. Ele está dizendo que se aqueles escribas conhecessem a ele, eles iam reconhecer que ele estava trazendo uma mensagem de quem? Do Pai, que é Deus. Não é Javé, Jeová, Alá, esses monte de deuses aí, né? Ísis, Osíris e por aí afora, Krishna e fulano de tal, todo mundo quer colocar nome de Deus, um monte de Deus por aí. Ele não fez isso, ele nunca disse. Ele se chamava inclusive de o Filho do Homem,
Vocês já viram quantas vezes ele fala no Novo Testamento? Sou o filho do homem. O filho do homem não tem onde recortar a cabeça. O filho do homem vai, o filho do homem vem, o filho do homem diz. Ele se coloca como filho do homem. Tem um mosquitinho enjoado aqui, gente. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não é chegada a sua hora. Ele falou isso dentro do templo. Ele estava lá fora, naquela situação da mulher que ia ser apedrejada. Ele escreve, inclusive, vários defeitos daqueles homens ali na terra. É a única vez que Jesus escreveu. Jesus não deixou livros. Jesus não deixou manuscritos, pergaminhos. Não, ele só deu exemplo. A única vez que ele escreve é ali, né, as mazelas, os defeitos, os erros, na época chamado de pecados, daquela roda que estava ali, aqueles fariseus condenando aquela mulher. Então, não era chegada a hora dele, porque por isso eles poderiam ter matado ele naquela hora. E eles queriam era isso mesmo, né? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, eu vou me retirar, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Vocês não podem ir para onde eu vou, não. E quem somos nós, né? Para irmos onde Jesus está, lá nas paragens mais altas, Espírito de luz, o maior Espírito que passou pela face da terra. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou não podeis vós ir? Quer dizer, eles aqui, nesse trecho, eles estão dizendo que só se Jesus estiver morto é que eles não podem segui-lo. Porque para eles a morte era um segredo, uma incógnita, eles não entendiam nada da morte do corpo. Então, quando Jesus diz, vocês não vão poder me seguir, eles falam, a gente só não pode seguir ele se ele morrer. Porque aqui a gente vai perseguir. E perseguiram mesmo, né? Do princípio ao fim, eles ficaram ali massacrando, testando, fazendo pegadinhas para encurralar Jesus e poder levá-lo à morte. Ou apedrejado, ou jogado daquele precipício, porque eles jogavam as pessoas no precipício, quando eles não concordavam. E dizia-lhes, agora é Jesus dizendo para eles: vós sois de baixo, eu sou de cima. Não é legal? Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Não sou. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quer dizer, se você não acredita em mim, se você não segue os meus ensinamentos, você vai morrer no seu próprio pecado. Porque, gente, sem os ensinamentos de Jesus, esse mundo não vai para frente, não. Não. Ele não vai clarear, ele não vai melhorar, ele não vai passar para regeneração. Só aqueles que estudam e praticam os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, o Mestre, o Senhor, o professor, o médico, o psicólogo, tudo. Eu chamo ele de tudo, porque ele fala de agronomia, até de culinária, quando ele fala que levedar a massa, tudo ele dá exemplo. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Eles não sabiam.
Eles não tinham abertura, né? Eles não tinham o cognitivo para entender Jesus. E Jesus sabia disso. Eu já comentei um termo alemão, não gosto de alemão, da pronúncia, mas tem um termo muito interessante chamado Zeitgeist. O Zeitgeist é o espírito do tempo. Todo aquele que vem aqui com a missão de trazer um ensinamento à frente não é entendido. Todos eles foram crucificados, foram apedrejados, foram mortos. Todos os apóstolos tiveram mortes horríveis. Os cristãos, né? Tem esses filmes épicos aí que são verdadeiros, a Arena de Roma, todas aquelas torturas que fizeram com os primeiros cristãos. Então, eles perguntam: quem é você? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Desde que eu estou conversando com vocês, esses anos todos, eu estou dizendo para você quem eu sou. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que falo dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. O que eu falo de Deus, o que eu falo do Pai, eu tenho ouvido. O Pai fala comigo. Eu e o Pai somos um. Ele me enviou para falar dele, para falar do reino dele, o reino de Deus, o reino dos céus. Ele me enviou. E isso eu falo ao mundo. Fora dos ensinamentos do Pai, eu não falo. Tudo que eu falo é porque eu ouço de Deus. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Não entenderam porque também não queriam entender, né? Que até hoje nós vemos dirigentes religiosos falando que Jesus é Deus. Incrível isso, gente. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, o que é levantar o Filho do Homem? Levantar na cruz. A cruz foi levantada. Ele foi pregado na cruz com a cruz deitada no chão. Quando colocaram ele de braços abertos e vieram com aqueles cravos, aquela tortura horrível, né? Quando levantardes o Filho do Homem, quando levantar a cruz, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Gente, todo aquele que vem com uma missão lá do mundo espiritual, ele já vem preparado. E ele foi preparado por quem? Pelo Pai. Quando eu falo, tem uma frase que eu uso, que eu sei que muita gente fica indignada. Jesus era um médium de Deus. Ele era o porta-voz do Pai. Entendeu? Por que ele fala, eu e o Pai somos um? É ligação de pensamento, energia com o Pai. E aqui Jesus não está falando de Javé, não. Que Javé não ensinou amor, não. Javé só ensinou matança, abuso, sangue, apedrejamento, guerras, fogo, queimar tudo, sacrifício. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo.
O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai o enviou e estava sempre intuindo a ele, por isso que tudo que ele ia fazer, ele invocava o Pai. Pai, eu te dou graças antes de multiplicar os pães. Pai, eu te dou graça porque fizestes ver os pequeninos e não os arrogantes. Tudo ele se dirige antes ao Pai. Ele pede, ele envia um pensamento. Eu agora vou ressuscitar esse irmão chamado Lázaro, mas sem o Senhor eu não consigo nada. É o Pai. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu agrado ao Pai. Eu faço aquilo que o Pai acha que é melhor para a humanidade nesse momento. É por isso que vocês não me entendem. É por isso que eu estou em contato direto sempre com o Pai. Deixa eu ver aqui se eu fui até o 30. Esse é o último versículo, tá, gente? Dessa primeira parte. A próxima vez que tiver a gravação, aí eu vou fazer do 31 ao 59. Eu vou dividir em duas partes, porque senão fica muito cansativo. Eu sei que fica. A correria dos dias de hoje, a gente não consegue ver uma gravação muito grande. Eu sei por mim. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Esse é o versículo 30. Então, a partir da próxima gravação, a gente faz a segunda parte, tá bom? Que tem o mesmo título, tá no mesmo capítulo, dos versículos 31 ao 59, que nós vamos fazer. Então, aguarde aí a segunda parte, que é muito interessante, viu, gente? Vou colocar esse livro pesado aqui. Vamos à nossa frase? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vocês serão conhecidos por ter amor uns pelos outros. Um socorrer o outro, um ajudar o outro, um abraçar a causa do outro, um compreender o outro, um amar de tal forma que se funde como irmãos de caminhada. E para isso tem que haver compreensão, entendimento. Todos conhecerão meus discípulos por se amarem, por se reunirem com amor por aquilo que faz. Fica então a frase linda de Jesus, que eu até já encomendei mais desse boto com essas frases, todas que falam de amor. Ensinar esse mandamento, né, maior que a Jesus vem nos dizendo para amar uns aos outros. Então, se somos irmãos, se somos discípulos de Jesus, vamos ser conhecidos pelo grande amor uns pelos outros. Gente, eu vou ficar uns dias em falta com vocês por falta de artesanato, porque eu tenho tido muita fraqueza depois do infarto, mas eu já estou procurando me fortalecer. Estou usando umas receitas caseiras, uns chás. Essa voz vai melhorar, eu tenho certeza que vai. O cardiologista me explicou que existe assim algum tempo depois do infarto que a gente fica mesmo com a voz embargada, vem a tosse, que fala que é a tosse cardíaca, né? Vem toda uma condição de mexer com essa região.
porque infelizmente a medicina moderna, ela dividiu o corpo humano em diversos pedaços. Mas se a gente for olhar a homeopatia e a antroposofia, o corpo é um só. Então, como o coração aqui está muito próximo, todas aquelas pessoas que tiveram um infarto, você pode notar que ela fica com a voz diferente, fica com uma tosse esquisita. Então, eu vou melhorar. E a hora que eu melhorar essa fraqueza, eu vou começar a fazer os artesanatos de novo, porque eu não consigo ficar sem artesanato. Eu estou sentindo uma falta, uma coisa de doido. E, inclusive, estou de mudança de casa. Vou mudar daqui. O nosso painel aqui atrás não vai ser mais esse, mas tem um mais bonito que eu estou preparando. Vou continuar as gravações, não importa. Seja de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, falar de Jesus para mim é um dos maiores amores da minha vida. É o meu mestre, é o meu professor, é o meu Senhor. Eu amo os ensinamentos do meu Senhor Jesus. Que Jesus nos abençoe e eu deixo aqui um beijo no seu coração.